Olá, amores! Hoje vamos falar sobre plantas, suas partes e funções. Isso mesmo! Hoje iremos falar sobre o reino vegetal. Para iniciarmos, responda o que os vegetais precisam para sobreviver. Os vegetais precisam de água, ar e luz do sol. A maioria dos vegetais precisam do solo para se fixar e dele retirar a água e os sais minerais de que necessitam. Aqui temos algumas plantas denominadas como terrestres. Plantas terrestres é aquela que precisa do solo para se fixar e retirar dele todos os nutrientes que necessitam. Há alguns vegetais que conseguem se desenvolver na água dos rios, lagos e mares e não precisam do solo. E desta água retiram os nutrientes que necessitam. Exemplo, o aguapé. Temos também as plantas que são conhecidas como plantas parasitas. Você sabia que existem vegetais que precisam de outras plantas para sobreviver? Quando uma planta vive à custa de outra plantinha, ela é chamada de parasita. As plantas parasitas crescem no tronco ou sobre as raízes de outro vegetal e sobrevivem retirando o alimento deles, ou seja, das plantas hospedeiras. As plantas conhecidas como aéreas ou parasitas, aquelas que necessitam de outro vegetal para retirar os seus nutrientes que necessitam para sobreviver. Há outro grupo de planta que, embora cresçam nos galhos das árvores, não causam prejuízo ao vegetal em que se fixam. Logo, não são parasitas. Este é o meio de receber mais facilmente a luz do sol. É o caso das orquídeas e das bromélias, que crescem sobre as árvores. Então, você sabia que a plantinha também respira? É sim. E qual será a parte da planta que é responsável pela respiração? Uma das funções vitais dos seres vivos é a respiração. Como os animais, os vegetais também respiram. Da mesma forma que outros seres vivos, eles absorvem o gás oxigênio da atmosfera e elimina o gás carbônico. Esse processo é constante. Os vegetais respiram dia e noite, sem parar. A parte da planta responsável por esta função é a folha. Agora, vamos falar sobre transpiração. Transpiração, pois os vegetais também transpiram ou perdem água na forma de vapor. Essa função também é de responsabilidade das folhas.
Parte da água absorvida do solo pela raiz é perdida como vapor pelo estômatos, que são aberturas microscópicas das folhas por onde entram e saem os gases que participam da respiração e da fotossíntese. Vamos ver? Se observarmos a folha por uma lente microscópica, iremos perceber um esquema como esse. O estômato aberto, o núcleo e o estômato fechado. Esse aqui é quando ele se abre e aqui é quando ele está fechado. Por isso é através da folha que o vegetal transpira, ou seja, então o estômato participa da função de transpiração da planta e também da fotossíntese. E o que seria a fotossíntese? Vamos ver? Da troca de gases realizada pela planta. É através da folha, responsável também pela produção de alimento. A planta absorve CO2, ou seja, gás carbônico, e libera oxigênio. Neste processo, onde a planta, através da folha, absorve gás carbônico, mais água e sais minerais, mais energia solar, transformando-a em glicose e oxigênio. A este processo chamamos de fotossíntese. É o processo onde a planta produz o seu próprio alimento. Produzindo alimento. E o que é a fotossíntese? Vimos que fotossíntese é quando a plantinha produz seu próprio alimento. Para isso, ela precisará da luz solar. As plantas, ao contrário dos animais, podem produzir o próprio alimento por meio de um processo chamado de fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa da luz solar. Então, hoje falamos um pouco sobre as plantas. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos, pois nascem, crescem, reproduzem e morrem. Onde encontramos as plantas? No solo terrestre, planta terrestre. Na água, planta aquática. Ou sobre outras plantas chamadas de plantas aéreas ou... Então, entenderam? Vamos entender mais um pouquinho? Vamos lá! Reino vegetal. O reino vegetal é conhecido cientificamente como plantae. É formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e climas bem variados. Os vegetais também são seres vivos, pois nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem.
Para ter um bom desenvolvimento, os vegetais precisam de água, ar, luz do sol e solo fértil. As plantas são seres vivos que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, vamos entender a fotossíntese. A plantinha absorve a luz solar e o gás carbônico. Também absorve a água e transforma isso em glicose. Glicose serve como alimento, energia para a plantinha. Neste processo também, a planta eliminará o oxigênio. Ela absorve gás carbônico pela folha e libera oxigênio. Entenderam? Então, através da raiz, a planta absorve a água. Através da folha, o calor e a energia do sol, o gás carbônico e transforma isso em glicose, que é o alimento da plantinha. Este gás, liberado pela planta, o oxigênio, é indispensável para os seres vivos. Ambientes das plantas. As plantas sobrevivem em diferentes ambientes. Aquático, como a Vitória régia. Terrestre, como as árvores, que retiram do solo seu nutriente para sobreviver. E as plantas aéreas, que necessitam de outro vegetal para sobreviver, de onde retiram todos os nutrientes que necessita. E aqui terminamos então nossa aula. Então, essa foi nossa aula de ciência. Beijos e até a próxima aula.